Olá a todos, que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa semana. Por que nós precisamos orar, se Deus sabe exatamente tudo de que necessitamos? Essa pergunta me fiz mais uma vez, ao assistir essa semana uma live muito interessante, que a Carolina Ferraz convida o professor e historiador Leandro Carnal, para que eles falassem sobre a espiritualidade. E no meio da conversa, ela pergunta a ele, por ele ser ateu, se em algum momento ele havia orado, rezado. Ele disse que o também amigo dele, ateu, o Dr. Drauzio Varela, dizia que as pessoas, em momentos muito difíceis, normalmente elas clamam a Deus. Mas que ele, até nesses momentos, quando ele perdeu o pai, quando ele perdeu a mãe, e até quando ele estava num avião quase caindo, ele dizia que em nenhum momento ele sentiu vontade de fazer uma oração, porque ele compreende que a oração é um fenômeno físico e o avião estava perdendo sustentabilidade, que a oração dele não mudaria um efeito físico. E aí, Leandro Carnal tem razão ou não? A oração tem algum efeito? Então que nós possamos fazer essa reflexão essa semana sobre isso. E eu dou total razão para o Leandro Carnal em que nós não devemos fazer uma oração quando ela não é do coração, quando nós não sentimos. As pessoas que são ateias, elas procuram racionalizar, elas procuram compreender a existência de Deus. E é impossível nós entendermos Deus. É impossível nós racionalizarmos. Não tem como nós, seres limitados, compreendermos o ser ilimitado que é Deus. Nós, seres relativos, entendermos o ser absoluto que é Deus. Então a única forma é nós sentirmos Ele. Há uma passagem muito interessante também no livro chamado Boa Nova. É de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. É uma conversa travada entre o apóstolo Tomé, o famoso São Tomé dos católicos, ver para crer, e Jesus. Estão conversando eles, quando Tomé pergunta para Jesus, fala: mestre, chegaram pessoas importantes para o império, chegaram pessoas de boa condição financeira, eles querem falar com o Senhor. Eu gostaria que você fosse até lá e demonstrasse sinais divinos, demonstrasse os fenômenos que o Senhor é capaz de fazer para que eles consigam compreender e sejam arregimentados para a nossa boa nova, para levar o Evangelho. E Jesus, em toda a sua sabedoria, disse para ele que não é possível. E disse o seguinte, falou: Tomé, se de acordo com toda a criação, tudo que foi visto, se eles não conseguem sentir Deus, não existe nenhum sinal divino que os fará mudar de ideia. E aí nós vamos compreender que a oração, talvez o que seja mais importante, porque realmente o Leandro Carnal tem razão quando ele fala que se Deus existe, Ele sabe tudo que nós precisamos. E a oração não vai mudar isso. Mas nós nos esquecemos do principal. A oração tem o sentido principal de humildade. Nós sermos humildes em saber que existe uma sabedoria divina, que existe um ser que criou tudo. Porque nos parece que esse acaso perde o sentido. Nosso corpo humano ser tão perfeito, a natureza ser tão perfeita, toda a criação ser feita ao acaso e não tendo um princípio inteligente que nós denominamos ser Deus. Então é impossível nós compreendermos Deus, mas é possível nós sentirmos Ele. E na oração é o grande sinal de humildade que nós temos quando nós podemos nos dirigir a Ele. E talvez o Leandro Carnal também tenha muita razão quando ele fala que a gente não sabe pedir, que as nossas orações não têm efeito quando a gente pede para uma pessoa ser curada. Porque nós não sabemos realmente o que é o melhor para cada um. Deus sabe. Talvez a melhor oração que nós poderíamos fazer nessa vida seria essa: Senhor, eis-me aqui.
Entrego a minha vida à sua sabedoria infinita, ao seu amor pleno, à sua misericórdia e à sua justiça. Faça a sua vontade, apazigue o meu coração e acalme a minha alma. Que assim seja, graças a Deus.